Olá a todos, eu sou o professor Delfini e a partir deste momento eu vou estar gravando uma sequência de vídeos que tem como objetivo auxiliar os alunos do Centro de Treinamento Novatec na capacitação de Asterisk, né, tanto do básico como do avançado, o Asterisk Framework, que são as disciplinas que eu leciono lá no Centro de Treinamento Novatec, tá bom? Então esses vídeos têm como objetivo auxiliar os alunos a preparar o laboratório, que tem que estar pronto para o primeiro dia de aula, tá bom? Eu não preparei nada aqui, essas videoaulas vão ser totalmente espontâneas, tá? Então possivelmente pode ocorrer erros e o máximo que vai acontecer é dar pausa no vídeo, resolver o erro e explicar para vocês depois como eu resolvi o erro, ou não, de repente deixar correr, se for algo rápido de resolver, tá bom? Então, primeiro passo que nós vamos fazer é baixar o VirtualBox lá no site oficial da Oracle. Então, abrimos aí o navegador, né? O navegador que você utiliza, digita Oracle VirtualBox. Aí já apareceu aqui a dica do Google Download. E é ele mesmo que nós queremos. Está aqui a página do VirtualBox, primeiro aí na pesquisa. Ok? Bom, eu estou usando o Windows 10, tá bom? Mas é o mesmo procedimento para qualquer sistema operacional. Só que você tem que se atentar a baixar o pacote, né, de instalação referente à sua plataforma. Então, no meu caso, como é o Windows 10, eu vou estar selecionando esse aqui, ó, né, para hospedeiros Windows. Então, vamos lá. Baixar. Eu preciso também do pacote de extensão, tá, do VirtualBox, que é esse cara aqui embaixo, ó. Então, é o mesmo pacote para todas as plataformas. Então, só vou clicar aqui, ó. Tá bom? Baixei também esse cara. Bom, a partir desse momento eu não necessito mais desse site do navegador. Então eu vou voltar aqui para a página principal e vou minimizar. Vamos dar uma olhada como é que está aqui, ó. Nós temos aqui então os dois pacotes, tá? Temos aqui o VirtualBox e o Oracle VirtualBox. Então vamos primeiro executar esse pacote de instalação do VirtualBox e esse aqui é o pacote de extensão. Padrão Microsoft, né? Avança, avança, finaliza. Então, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Geralmente esse ponto aqui demora um pouquinho, tá? Até ele reconhecer o sistema operacional, ver se ele é 32 bits ou 64 bits. Então ele demora um pouquinho. Feito. Vamos iniciar agora o gestor, né, do VirtualBox. Aí está. Agora nós vamos instalar aquele pacote de extensão. Então, para isso você vai vir aqui, ó, em ferramentas, vai clicar aqui nesse ícone e aqui você vai clicar, ó, na aba extensões, tá? E vem aqui nesse botão instalar, seleciona o pacote de extensão, manda abrir
Aí está aqui o pacote. No meu caso, ele está acusando que já estava instalado. Eu vou reinstalar para vocês verem o procedimento, tá? Então, reinstalar. Aqui nessa tela vocês têm que manusear essa barra lateral até o final para que seja habilitado aqui o botão eu concordo, tá? Eu concordo. E ele já está procedendo aí com a instalação do pacote de extensão. Ok. Feito isso, nós podemos voltar aqui no gestor, no item ferramenta, voltar lá no bem-vindo, ó, ok? E aqui no bem-vindo é onde você vai estar fazendo as configurações das suas preferências, vai importar uma máquina, vai exportar uma máquina, vai acrescentar algum plugin. Existem vários plugins para o VirtualBox, tá? Alguns livres, alguns pagos, tá? Mas tem bastante plugin para ele e muito parecido com esse pacote de extensão que nós acabamos de instalar, só que você instala por aqui. E nós vamos então criar agora uma máquina virtual propriamente para o curso, tá? Voltada para o curso. Então, e é o mesmo procedimento para você criar qualquer máquina. Então vamos clicar em novo. Aqui nós vamos colocar o nome da máquina igual foi passado para vocês lá a aula, né? A aula para vocês estarem fazendo os pré-requisitos antes da aula presencial lá nas dependências do centro de treinamento da Novatec. Então nós vamos estar colocando aqui AST CT Novatec, ok? Aqui no sistema operacional, no Linux, ele colocou OpenSUSE 64, mas nós vamos estar utilizando o Debian 64. Então você vai clicar aqui nesse menu suspenso e você vai procurar aqui o Debian. Ó, está aqui o Debian, tá? Uma dica, tá? Se você chegar nesse ponto e ver que você não tem os 64 bits, significa que a sua máquina, o processador de sua máquina não é 64 bits. E quem está emulando os 64 bits é o teu sistema operacional Windows, tá bom? Isso acontece muito. E aqui nesse caso, como o meu processador é 64 bits, então ele está me dando a possibilidade de eu montar essa máquina tanto em 32 bits como em 64 bits. Nós vamos montar em 64 bits. Essa instalação desassistida não tem nada que a gente necessite alterar, tá ok? O hardware também não tem nada que tem que ser alterado, a não ser que a sua máquina não tenha mais de 4 GB de memória RAM. Daí convém você, né, configurar a memória RAM da máquina virtual para 1024. Só que você tem que ter consciência que se você for usar 1024 na aula, dentro da sala de aula, a sua máquina ela vai demorar um pouco para executar as tarefas em relação aos demais alunos, tá bom? Então o recomendado para a aula é 2 GB de memória RAM, 2048. Aqui a CPU pode deixar uma CPU mesmo, né? Porque a minha tem 4, mas ele está falando que uma eu não comprometo a minha máquina física, então deixa assim. E agora vamos ver aqui o disco rígido. Ele já nos deu o nome aqui do HD e observe que a extensão do HD está VDI, né? Ó, Virtual Disk Imagine, que é o padrão do VirtualBox, ok? Só que é bacana você já pegar o hábito, eu costumo fazer isso, de você utilizar o padrão VMDK. Porque muitas vezes o que eu faço? Eu desenvolvo uma solução para um cliente dentro da máquina virtual, dentro do meu desktop, e aí depois eu só mando o HD virtual para o cara. Daí o cara sobe o HD virtual no ambiente dele, tá? Sobe o HD virtual na Amazon, no Google, na VultR, tá ok? Se o sistema de nuvem dele é próprio, né? Então ele pode estar usando o VMware, ele utiliza, e qualquer outro sistema de virtualização. Esse daqui é o padrão para você estar utilizando o HD para qualquer método, né, de virtualização de máquina, tá bom? Então nós vamos deixar assim. Aqui observe que ele deixou a máquina com o HD com 20 GB e nós vamos alterar para 80 GB, tá? Então 80 GB tá ótimo para o que nós vamos estudar dentro de sala de aula, tanto para o asterisco básico
como para o Asterisk avançado, como para o Asterisk SIP Security, tá bom? Essa medida aí, essa quantidade de HD está perfeita, tá? Só para o Camalho, quando nós temos o curso de Camalho de alta disponibilidade e aí com Asterisk, que não, aí nós precisamos do HD de 120 GB. E vamos finalizar. Pronto, a nossa máquina está criada, tá ok? Nós cumprimos aqui a primeira etapa do laboratório 1 de pré-requisitos para o curso do Asterisk do Centro de Treinamento Novatec. Agora nós vamos fazer algumas configurações dessa máquina. Então nós vamos vir aqui em configurações e nós vamos estar alterando aqui em sistema o boot da máquina. Vamos estar desabilitando o disquete, ó. Vamos tirar aqui do box, né, a seleção, e vamos colocar o disquete lá para baixo do disco rígido. Vai ficar nessa ordem. Primeiro o boot no CD, DVD, né, na unidade óptica, e o segundo boot no disco rígido, tá bom? Aí nós vamos vir aqui em monitor e vamos aumentar aqui a placa de memória para 64 MB. Isso daqui é necessário porque como você vai trabalhar com SSH, se você deixar em 16, você vai ter uma sensação de não estar real time na tua máquina virtual. Você digita e aí você olha para o display e vê que demora um pouco para aparecer a letra lá, tá? E aí com 64 MB não. Poderia aumentar, vamos supor, para 128? Poderia, se a minha placa de rede fosse acima de 128. Mas perdão, minha placa de vídeo. Mas como vocês podem perceber, minha placa de vídeo é onboard e é só 128 MB, né, que ela tem. Então não tem como eu aumentar muito, tá? Apesar que ele está dizendo que eu posso aumentar até 128 sem comprometer a minha placa de vídeo, né? Ele foi lá e pegou um espaço da minha placa de vídeo, mas 64 MB tá ótimo, tá ok? Bom, agora nós vamos vir aqui na placa de rede. E aqui na placa de rede, a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar o tipo de rede conectado para modo bridge, ó, ok? Não precisa mexer em nada aqui não, tá? Ele vai pegar automaticamente a placa que você está conectado diretamente à rede e à internet. Então se você tiver com Wi-Fi, aqui vai aparecer o Wi-Fi. Se você tiver com uma placa de rede, como é o meu caso que é onboard, ele vai aparecer a sua placa de rede. Feito isso, você vai clicar aqui nesse ícone aqui azulzinho aqui, ó, avançado, e aqui onde está modo promíscuo recusar, você vai colocar para permitir tudo, ó. Opa. Tá ok? Esse item modo promíscuo é como se fosse um firewall, tá? Então, se ele ficar no recusar, você não vai conseguir fazer nem a conexão SSH e nem a conexão dos protocolos SIP e do protocolo IAX. Então, permitir tudo, ele vai permitir qualquer tipo de conexão a essa máquina, ao IP da máquina, e nós vamos fazer as configurações de segurança no IP tables lá da máquina, tá? Lá no firewall da máquina. Feito isso, é só uma perfumaria que eu gosto aqui na interface de usuário. Eu gosto de exibir a mini barra de ferramenta no topo também, porque às vezes ela pode, sem querer, você clicar no maximizar, aí você vai clicar no minimizar e ela fica desregulada em relação ao display virtual. Então você tem um botãozinho em cima para você fazer esse ajuste, tá bom? Feito isso daqui, pode clicar em OK. Pronto, a nossa máquina virtual está 100% criada e de acordo com o que nós temos no documento lá do laboratório 01, tá? Do Centro de Treinamento Novatec, nos pré-requisitos para o curso. Nós vamos parar esse vídeo por aqui. Nós vamos fazer um segundo vídeo onde nós vamos estar instalando o sistema operacional Debian nessa máquina, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.